Boa noite, fazendo para ouvir. Obrigada. Então, a gente vai dar início ao nosso evento enquanto o pessoal vai entrando. Oi, Luísa? Oi? Oi. Tá sem áudio essa apresentação. Ixi, meu Deus. Quando é vídeo pelo PowerPoint, às vezes não sai áudio mesmo. Mas, enfim. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Neuronight com Nestlé Purina, nosso evento aí dedicado à área de neurologia veterinária, que é uma área apaixonante, uma área muito curiosa, mas também muito desafiadora. E hoje nós vamos abordar duas importantes doenças que estão muito presentes na nossa rotina clínica como médicos veterinários, né? Que é a epilepsia idiopática e a síndrome da disfunção cognitiva. Muito prazer, meu nome é Luísa, para quem não me conhece, sou jovem veterinária de Nestlé Purina, e hoje eu estarei aqui com vocês conduzindo o evento, tá bom? Antes da gente começar, eu queria dar para vocês algumas orientações. A primeira delas é que vocês procurem um lugar com uma internet estável, para que assim vocês consigam aproveitar melhor o evento. Caso vocês caiam, vocês vão conseguir entrar na reunião da mesma forma, tá? Pelo link. E eu vou aceitar vocês na reunião, então eu peço que tenham um pouquinho de calma. E também peço para que vocês, durante as nossas palestras, mantenham os microfones e as câmeras desligadas, tá bom? Para não ter nenhuma interferência, não atrapalhar as nossas palestrantes. Ao final de cada palestra, nós vamos fazer um momento de dúvidas, e aí vocês podem ficar à vontade para poder ligar o microfone, ligar as câmeras e etc. Outra orientação é com relação ao certificado, tá bom? No final de todo o evento, eu vou passar para vocês uma lista de presença e eu peço para que vocês preencham e assim quem tem interesse em ter o certificado consegue o seu. Só vai ganhar o certificado quem ficar até o final do evento e preencher a lista de presença, ok? Enquanto isso, a gente vai interagindo pelo chat. Nós tivemos muitos inscritos, pessoas do país todo, então se vocês quiserem interagir aí, mandar de onde vocês são, qual faculdade, qual a cidade de vocês, fiquem à vontade, tá bom? E dando início de verdade ao nosso evento, a nossa primeira palestra vai ser Possibilidades Terapêuticas para Epilepsia Idiopática em Cães no Brasil, com a nossa palestrante convidadíssima, Suelen Dalegrave. A Suelen é médica veterinária pela Universidade de Caxias do Sul, se formou em 2018. Ela possui pós-graduação em Clínica Médica e Cirúrgica de Cães e Gatos, também pela Universidade de Caxias do Sul. Ela possui aprimoramento em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais pela PUC do Paraná. Realizou estágio através do projeto de vivências no Serviço de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de Santa Maria e também no Serviço de Neurologia e Neurocirurgia de Pequenos Animais da Universidade Federal de Goiás. Ela também foi monitora do curso Neuromind, que é um curso de Neurologia e Mentalidade Veterinária, e atualmente ela é mestranda em Ciência Animal com ênfase em Neurologia e Neurocirurgia de Cães e Gatos pela Universidade Federal de Goiás. Suelen, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui e o palco é todo seu agora. Agora tá. Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todo mundo que está aí, agradecer o convite também da Luísa, da Purina, dizer que eu estou muito feliz em vir aqui conversar com vocês sobre um tema que é meu projeto de mestrado, que é a epilepsia, né, idiopática em cães e gatos, e também falar um pouco da parte da neurologia, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida em relação
a palestra, vocês podem colocar no chat, ou se quiserem interromper durante a palestra, levantando a mão e abrindo o microfone, que eu não vou conseguir enxergar o que vocês estão colocando no chat. Aí, no final da palestra, a Luísa vai olhar, né, as perguntas e vai falar para a gente. Então, vou compartilhar aqui minha tela, a Luísa vai me avisando ver se está certinho aqui. Tá bom, pode compartilhar que eu te aviso. Tá aparecendo? Tá sim. E você também tá aparecendo. Tá. Então, vamos lá. Vou passar para o lado só para ver se vai dar certo. Foi? Foi. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar falando, então, o título é Possibilidades Terapêuticas para a Epilepsia Idiopática em Cães no Brasil. Então, basicamente, a apresentação aqui, a palestra, né, eu vou acabar falando sobre os fármacos que foram testados e têm evidência com estudos do seu uso para tratamento da epilepsia idiopática de forma que não seja emergencial, é de manutenção o tratamento que a gente vai focar nessa palestra. Então, a crise epilética, né, ela é um sinal clínico que acaba demandando esforços dos tutores financeiros, psicossociais, tem uma interação do fármaco com o paciente, então cada paciente ele é único, então existe uma receita de bolo, chegou o paciente ali, a gente trata com isso, com aquilo, não, a gente sempre vai acabar olhando a frequência das crises, a duração, a idade daquele paciente, né? E tem alguns casos que a gente vai precisar entrar com uma dose específica, que o paciente vai apresentar uma interação de uma forma, e tem outros que vão apresentar uma interação de outra forma. Alguns casos também podem desenvolver uma farmacorresistência. Então, a farmacorresistência é quando o animal está tomando um fármaco determinado e não está mais fazendo um efeito para aquele fármaco ou para aquela dosagem. E também existe a SUDEP, que é o risco de morte súbita inesperada, que tudo isso ele pode impactar negativamente, então, na qualidade de vida desse cão epilético e o que pode acontecer como consequência é os tutores levarem, então, esse paciente para eutanásia e também essa doença pode acometer, então, a morte desse animal, então, um menor tempo de sobrevida. Os pacientes, então, com crise epilética, tanto a epilepsia estrutural quanto a epilepsia idiopática, ela pode ter uma resposta inadequada. Então, aqui vocês vão ver na minha apresentação que eu coloquei FACE. Esse FACE são fármacos anticrise epilética. Mas não é fármacos antiepiléticos? Não, a nova nomenclatura é fármacos anticrise epilética, tá? Então, por isso vocês vão ver assim nos slides. Então, os fármacos anticrise epiléticas, eles são essenciais para o controle das crises epiléticas nos animais e é muito importante, então, desculpa meu cachorro. Muito importante, então, que no Brasil a gente tem disponíveis apenas 3 opções de fármacos com evidência comprovada, né, para o tratamento de epilepsia idiopática. Então, eu acabei colocando uma pirâmide, que como vocês podem ver, né, essa pirâmide aqui, ela é onde a gente acaba se baseando. Então, vocês podem procurar, às vezes, na internet, enfim, vários artigos, né, relatos de caso. Então, os relatos de caso, eles são enquadrados como artigos aqui de opinião, desculpa, em cima do relato de caso de cima. Opinião de experts, estudos com animais. Então, alguns artigos vão ser artigos de opiniões. O de cima vai ser relato de caso, então. O mais para cima são estudos de caso controle, estudos de coorte, outros com ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. Cada vez mais para cima da pirâmide, a gente pode ver que aquele trabalho tem um nível de evidência melhor. Então, sempre tem que cuidar isso quando vocês forem procurar algum trabalho para estudo, que esteja na ponta ali da pirâmide, né? Então, voltando para os fármacos, os 3, então, que são comprovados são o fenobarbital,
o brometo de potássio e o levetiracetam. Os fármacos anticrise, eles têm a função de auxiliar no reequilíbrio entre o excesso de excitação e deficiência na inibição desses neurônios. E com isso, né, eliminar ou reduzir as crises epiléticas, com a dose adequada e reduzir os efeitos indesejáveis. Os fármacos antipiléticos, que nem eu tinha comentado para vocês, a gente acaba que não está sendo mais usado essa nomenclatura, porque eles não atuam em tudo que a epilepsia produz, agindo somente na crise epilética. Então, a gente sabe que a crise epilética, ela é um sinal clínico, né? Então, os fármacos anticrise epiléticas, a gente acaba utilizando essa nova nomenclatura. Infelizmente, então, existem poucas opções farmacológicas na medicina veterinária em comparação à medicina humana. Acredita-se, então, que seja pelo tempo de meia-vida desses fármacos anticrise epilética, que em humanos é adequado e em cães é menor. Então, se a gente pegar um medicamento que em pessoas, né, é ok de administrar, no cão, por causa desse tempo de meia-vida ser menor, a administração deveria ser feita várias vezes ao dia. Então, com isso, aumentaria a quantidade de efeitos colaterais, e a gente sabe que na rotina já é complicado a gente falar, o tutor entender que tem que administrar, vamos supor, o fenobarbital, que é 2 vezes ao dia, cada 12 horas, e em aquele horário sempre, todos os dias, imagina dar várias vezes ao dia, né? Aqui para mostrar para vocês, então, esse trabalho aqui, se vocês depois quiserem, eu posso até ver com a Luísa para encaminhar a apresentação, mas esse trabalho aqui, ele é uma revisão sistemática, então na nossa pirâmide vai ficar lá em cima, né? Ele é de 2014, do Charles Lumbles, e ele fala sobre esses fármacos que eu comentei para vocês. Então, aqui na pirâmide, vocês podem ver que o fenobarbital, tá aqui na ponta, né? Ele é o de primeira escolha. Ele pode ser utilizado como uma terapia única ou uma terapia adicional. O brometo de potássio, como uma terapia única ou terapia adicional. E o levetiracetam, mais indicado como uma terapia adicional. Aqui fiz um desenho para mostrar para vocês, então, representando um cachorrinho, né? Aqui o fármaco anticrise epilética. Para ele fazer o efeito necessário, ele precisa atravessar a barreira hematocefálica, tá? Então, ele atravessando essa barreira, ele vai conseguir fazer o efeito dele. Ele vai agir lá nas sinapses excitatórias e ou inibitórias. Vai depender de cada fármaco, né? Alguns, então, dos critérios que a gente acaba utilizando, a gente nunca vai olhar uma coisa só. A gente vai ter os critérios de fatores específicos dos fármacos anticrise epilética relacionados ao cão e também ao tutor. Ah, mas o que eu quero dizer com isso, né? Que cada paciente, ele tem um tratamento individualizado. Na questão do fármaco, a gente vai olhar, então, esses aspectos regulatórios, a segurança, efeitos adversos, a tolerância daquele fármaco para aquele animal, as interações medicamentosas, ver se ele está já tomando algum outro fármaco e a frequência de administração, que cada fármaco é uma frequência. Relacionado ao cão, a gente vai ver qual que é o tipo de crise epilética, qual que são as frequências dessas crises, a etiologia, né, a causa dessas crises, e se o animal ele tem alguma afecção renal, hepática ou gastrointestinal, porque alguns fármacos vão ser metabolizados em determinados órgãos. E em relação ao tutor, como que é o estilo de vida desse tutor? Ah, ele é um tutor que está sempre em casa, é um tutor que está só de noite, tem alguém para administrar esse fármaco? Não tem. As condições financeiras, porque uma coisa que a gente sempre prioriza em falar no nosso consultório é que o tratamento, ele é um tratamento que ele é longo, às vezes a gente tem que tratar esse animal para o resto da vida, né?
a gente vai só dar uma melhor qualidade de vida e controlar essas crises, mas em alguns casos que os pacientes, ele acaba tendo crises esporádicas. Então, é muito importante a gente sempre conversar com o tutor, nunca deixar faltar nenhuma informação, tá? Falar do horário bem certinho, para ver se ele está disposto a fazer essa terapia e qual a terapia mais adequada ao estilo de vida dele. Então, segundo o consenso, né, a gente acaba com os critérios para iniciar essa terapia com os fármacos, é o período entre uma crise e outra, então a gente chama de período interictal, ser menor ou igual a 6 meses, ou seja, ter 2 ou mais crises epiléticas dentro de um período de 6 meses. Só vou colocar um parênteses aqui para vocês, que acho que é importante, daqui a pouco o pessoal está aqui da graduação, que a gente tem a epilepsia, que é a doença, e as crises epiléticas, que são os sinais clínicos, tá? Então, só quando eu falar crises epiléticas, eu estou falando do sinal clínico. Agora, voltando aqui. Então, o animal chegar para a gente para atendimento com status epilético, seria uma crise com mais de 5 minutos, a gente já considera como status epiléticos, ou crises agrupadas, que seria uma crise, ele retorna, consciência, ok, né, fica ali tranquilo, volta a ter outra crise, que a gente chama de cluster. Já é indicado entrar com fármaco. Também os sinais pós-ictais, que são pós a crise, ser considerados graves. Exemplo, tá? Uma agressão, uma cegueira, ou que esses sinais clínicos pós-crise durar mais de 24 horas. Então, o animal chegou lá para a gente, ele é tranquilo e depois da crise ele está muito agressivo com os donos, fica com incoordenação há mais de 24 horas. Aí a gente vai pedir para o tutor e já vai entrar com a administração desse fármaco. A frequência, a duração e ou a gravidade dessas crises esteja aumentando ao longo de 3 períodos interictais. Então, a mesma coisa, a gente vai fazer um diário, vai entregar para o tutor. A gente tem uma planilha que a gente sempre passa aqui no nosso serviço de neurologia, e que a gente pergunta sempre qual que foi a duração, quantas vezes foi no dia, quais dias. Então, a gente sempre vai olhar essa planilha para ver se realmente o animal está precisando desse fármaco ou não. Agora eu vou começar falando então um pouquinho sobre cada fármaco. Vou falar sobre o fenobarbital. O fenobarbital, ele é uma droga, então, um medicamento de primeira escolha, então, para tratamento de epilepsia idiopática. Ele tem várias vantagens, então, ele tem uma baixa toxicidade, um baixo custo, uma eficácia que varia ali de 60% a 93%, e estando, então, as concentrações plasmáticas ali na faixa de 25 a 35. Então, a gente vai iniciar sempre com uma dose específica para aquele animal, e depois de 15 dias, a gente vai pedir para o tutor retornar, para a gente fazer a dosagem sérica, para ver quanto que tem no sangue do fármaco. Porque eu posso entrar lá para um cachorro com fármaco de 3 miligramas quilo, e na concentração sérica dele está com 34, ok. Né? O tutor vai chegar para a gente e vai dizer, olha, o Zezé ali não está mais tendo crises, né? E a concentração plasmática sérica do feno está ok. Então, a gente vai manter. O Joãozinho, o outro cachorrinho, né? A gente entrou com a mesma dosagem, 3 miligramas quilo, mas foi fazer a dosagem sérica, ele está com 20 e está tendo várias crises, a gente precisa aumentar. Então, cada caso é um caso. Então, existe um bom nível de evidência aí apoiando a eficácia do medicamento quando usado como uma monoterapia. E a gente vê ali, então, mostra-se que mais da metade dos cães com epilepsia idiopática tratados com o medicamento, né, eles têm uma taxa de sucesso maior que 50% na redução das crises epiléticas. Então, esse também foi, aqui embaixo tem as referências, né? Esses trabalhos mostraram essa informação aqui. Em relação à farmacocinética e o mecanismo de ação, ele tem uma absorção após a administração dele por via oral de 2 horas.
a concentração sérica máxima em 4 a 8 horas, mas a gente sempre prioriza fazer ali em 15 dias a concentração sérica plasmática, né? Ou após ter uma mudança da dose. E a excreção é por via urinária de 37 a 33 horas, sendo que 25% é eliminar. Ele é um fármaco lipossolúvel, então isso é muito bom. Então, quando vocês lerem ali que esse fármaco é lipossolúvel, ele tem uma facilidade de atravessar aquela barreira hematocefálica que eu mostrei no desenho para vocês antes. E chegar no ponto-alvo, né, do nosso paciente. Aqui eu trouxe um desenho para vocês, tá? Para ilustrar esse mecanismo de ação. Aqui eu tenho um neurônio um pré-sináptico e aqui o neurônio pós-sináptico. Então, a gente está vendo aqui o glutamato. O glutamato ele é um neurotransmissor excitatório, né? E a gente vê que, então, o fármaco, o benzodiazepínico, eu coloquei aqui o diazepam, né? Mas o fenobarbital que a gente está falando aqui, eles vão atuar na membrana pós-sináptica, então fazendo estímulos para esses receptores GABAérgicos, então por meio de uma potencialização do neurotransmissor inibitório GABA. Eles vão aumentar esse limiar epitogênico, ou seja, aumentar o limiar para o paciente não ter a crise. E com esse aumento, vai acontecer uma abertura, que nem está aqui no desenho, uma abertura dos canais de cloro. Com essa abertura desses canais, vai acontecer uma hiperpolarização no próximo neurônio. Então, se vocês lembram, né, da graduação, enfim, vocês estudaram do potencial de ação, né? O impulso nervoso para o neurônio passar, né, informação para o outro, para fazer a sinapse. Então, ele vai atuar bem nessa região aqui. Aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês com um resumo. A dose, então, indicada, segundo o consenso, é de 3 a 5 miligramas por quilo. A frequência é sempre a cada 12 horas, tá? Então, eu dei às 7 horas da manhã, 7 horas da noite, todos os dias, sempre, nunca faltando nenhum dia, porque o atraso dessa medicação ou a não administração pode ocasionar uma nova crise. E também fazer com que o fármaco acaba se tornando um fármaco resistente. A de via de administração é via oral, né, para tratamento de manutenção. A forma farmacêutica é comprimidos, suspensão oral. E a concentração sérica, então, para câncer de 25 a 35 microgramas por ml. Então, a administração desse fármaco pode ocasionar, então, no nosso paciente, um aumento das enzimas hepáticas, ALT, AST e FA. Isso acontece por conta do ciclo do citocromo P450 e seus derivados. Então, ocorre esse aumento sem que haja uma lesão. Então, tem que ter muito cuidado, porque pode ser confundido com uma hepatotoxicidade. Então, tem trabalhos que mostraram que só 5% dos cães desenvolveram realmente uma hepatotoxicidade pelo uso do fenobarbital. Precisa de mais estudos. Então, tem que ter muito cuidado. Como ele é um fármaco que é metabolizado no fígado, tem que ter muito cuidado se esse paciente já não tinha alguma alteração hepática antes de começar o fármaco, tá? Então, a gente acaba sempre dando prioridade para quando vem o paciente para a nossa rotina, a gente faz uma bateria de exames, que é todos os exames do nível 1, né, principalmente o Tier 1, e no dia seguinte o tutor começa com a administração do fenobarbital. Os efeitos adversos, então, a gente tem os efeitos adversos do tipo 1 e do tipo 2. Qual que são a diferença? O tipo 1 são efeitos que a gente espera. É esperado o paciente apresentar aumento de FA e de LT, sedação, ataxia, polifagia, polidipsia, poliúria, que em média dura e desaparece em 2 semanas, tá?
e podem ter efeitos adversos que a gente chama de idiosincráticos ou do tipo 2, que são efeitos assim que são observados com menor frequência nesses animais tratados, então, com o fenobarbital, que são discrasias sanguíneas, a dermatite necrolítica, a pancreatite, a discinesia e a hipoalbuminemia. Passando, então, para o próximo fármaco, a gente tem aí o brometo de potássio. O brometo de potássio, ele é utilizado principalmente, então, em cães que são refratários aos fármacos de primeira linha, então, que seria o fenobarbital. Ele acaba tendo um bom sinergismo com o fenobarbital. Então, quando a gente utiliza o brometo de potássio junto com o feno, a gente acaba percebendo, né, que tem um melhor resultado. Também ele pode ser utilizado como uma monoterapia ou terapia adicional. E em estudos, em comparação com o brometo e o feno, ele teve melhores resultados em relação aos seus efeitos colaterais de tolerabilidade e eficiência. Então, essa é uma dos porquês que a gente acaba iniciando com o fenobarbital, que ele é melhor em relação a esses efeitos colaterais para o paciente. O tempo de meia-vida ele é de 25 dias a 46 dias. A consideração sérica de equilíbrio, ela demora 3 meses, então a gente vai começar o fármaco para aquele animal com uma dose específica e depois de 3 meses, dando todos os dias, a gente vai fazer a dosagem sérica no sangue para ver quanto que tá. Ou quando tem uma troca dessa dose. A biodisponibilidade dele é de 46% em cães saudáveis e ele não é metabolizado no fígado. Então, ele é uma opção para um cão que chega para a gente hepatopata, né? Que tem alguma alteração ali no fígado. Como o fenobarbital, ele tem essa metabolização hepática, a gente acaba utilizando uma das opções é o brometo. E a excreção dele é pela urina e é reabsorvido pelos túbulos renais com o cloreto. Então, a gente tem um mecanismo de ação, ele acaba se distribuindo, então, pelo espaço extracelular, vai atravessar os canais de cloro e GABA da membrana pós-sináptica, e vai ter um acúmulo intracelularmente e acaba se espalhando livremente através das membranas celulares. A gente precisa ter muito cuidado, deixar sempre o tutor avisado de que ele não pode alterar a dieta daquele animal. Então, esse é o porém do brometo de potássio, né? Um dos poréns. Por quê? Porque se ele come todo dia um pedacinho de pão de manhã e come a ração dele tantas gramas durante o dia, tem que ficar todos os dias a mesma coisa. Que a ingestão de cloro, então, né, nessa dieta de cloreto, acaba diminuindo o tempo de meia-vida do brometo de potássio. Então, acaba que o néfron lá do rim, ele vai enxergar o brometo de potássio e o cloro, ele não sabe distinguir, né? Então, quando o animal come uma ração ou algum outro alimento natural aí, acaba tendo sal, né? Esse sal acaba tendo ali o cloreto. Aí ele não consegue identificar, esse é o brometo de potássio e esse é o cloreto. E ele acaba segurando o cloreto para ele e eliminando o brometo de potássio. Então, quando a gente vai dosar, as concentrações séricas dele vão estar lá embaixo. Isso é ruim porque a gente vai acabar administrando uma dose para o animal que deveria de ser adequada, mas ele está eliminando esse fármaco em vez de absorver. Tá? Então, sempre tem que priorizar que seja a mesma dieta. Em relação à dose, a gente pode utilizar ele como uma monoterapia de 40 miligramas quilo. Em associação, vai ser de 30 miligramas quilo. A frequência, então, é a cada 24 horas ou a cada 12 horas em dose fracionada. Então, a gente pega a dose total e divide em 2 vezes, né? Via oral, a gente tem comprimidos ou solução de manipulados e concentração sérica como uma monoterapia de 1 a 3 microgramas por ml e associado de 1 a 2,5 microgramas por ml.
As concentrações séricas, elas podem ser mensuradas em qualquer hora do dia. A monitoração, depois que a gente consegue estabelecer uma dose adequada para aquele animal, é indicada para ser a cada 6 meses. E a gente tem uma remissão, né? Quando a gente tiver uma remissão dessas crises, né? A gente acaba reduzindo ali para cada 12 meses a mensuração da concentração sérica do brometo. Os efeitos adversos desse fármaco, a gente tem do tipo 1, que também dura em média 2 semanas, mas pode ter um aumento de tempo pela questão do fenobarbital, né? O fenobarbital em associação pode aumentar, causando uma sedação, ataxia, polifagia com ganho de peso e polidipsia com poliúria. Então, outra coisa muito importante nesses fármacos que eu estou falando para vocês é falar para o tutor que tanto o anterior quanto esse, o animal ele vai ter mais fome quando começar a tomar o fármaco, mas não é para ele dar mais alimento para ele, tá? Porque o ganho de peso pode interferir na dosagem também da medicação. E o efeito tipo 2, como alterações comportamentais, a tosse persistente, a pancreatite e megaesôfago. Agora a gente vai para o levetiracetam. O levetiracetam é indicado, então, por autores com uma terapia adjuvante, tá? Ele tem uma maior eficácia como terapia adicional com o fenobarbital. E ele é um fármaco seguro. Então, ele é um fármaco, comparado com os outros, novo, né? Novo para a medicina veterinária. E está surgindo vários estudos com ele bem atuais aí. Ele tem, então, esse tempo de meia-vida de 3 a 4 horas. Ele tem a sua excreção por via urinária, ele é inalterado a cada 8 horas. E uma das vantagens que aí pode ser utilizado em cães com disfunção hepática é que ele é um fármaco que não é metabolizado pelo fígado, tá? Tendo a sua biodisponibilidade em 100%. Então, como o nosso mecanismo de ação, a gente pode observar, então, o levetiracetam, diferente dos outros fármacos que eu comentei para vocês, ele vai atuar no neurônio pré-sináptico. Então, antes da sinapse, ele vai atuar. Então, ele vai acabar inibindo, então, a condução de sódio e previne a despolarização da liberação de glutamato, tá? Então, ele vai atuar aqui para não liberar o glutamato e, com isso, ele não atuar, né, no receptor NMDA, que ele é e não fazer a parte da excitação aí. E também ele está associado à permeabilidade celular de sódio e de cálcio no neurônio pós-sináptico. Então, ele acaba atuando aqui para também aumentar esse limiar epileptogênico. A dose é de 20 miligramas por quilograma, indicado, tá? Alguns autores falam 30 miligramas por quilo, mas a maioria fala 20. A frequência é 3 vezes ao dia. Então, outro porém aí que eu vejo na rotina é o tutor fazer exatamente no horário adequado, porque são 3 vezes ao dia. Então, às vezes, né, a gente precisa levar em conta isso. A via de administração é via oral e a forma farmacêutica é em comprimidos. Tem trabalhos, então, que mostraram o fármaco usando só como monoterapia. Aqui, então, em 37%, então, desses participantes do estudo, eles ficaram livres das crises epiléticas e 16% eles tiveram uma boa resposta. Os efeitos adversos comuns podem ter uma marcha instável, uma salivação, vômito, sedação e agressividade. Aí vocês me perguntam, por que a gente não usa, então, o levetiracetam como fármaco ali de primeira escolha, já que ele tem tão pouco efeito adverso, ele é um fármaco seguro, né? Então, assim, o
outra vantagem dele também que é interessante falar é que a gente pode tirar ele da administração sem precisar fazer uma redução gradativa, como os outros fármacos. A gente acaba não utilizando ele, a gente só utiliza ele em casos que realmente precisa, a gente avalia cada caso, porque existe um efeito de lua de mel, tá? Então, o que é esse efeito lua de mel? Em cães já está comprovado que, em alguns casos, ali depois, até 3 meses de idade, até 3 meses de uso desse fármaco, ele fez um efeito ok. Mas, em alguns estudos mostraram que depois de 3 meses, esse efeito não era mais efetivo. O animal acabou tendo uma farmacorresistência do levetiracetam quando dado por 3 meses continuamente. Então, por isso que a gente acaba utilizando ele só realmente para alguns casos, né? Ou até ajustar a dose do fenobarbital, ou para ver se realmente fazer um teste ali para ver de terapia, para ver se realmente ele tem crise epilética, né? Então, ele é utilizado para isso. E agora, falando um pouco da nutrição, tá? A gente também pode utilizar a parte da nutrição como uma terapia adjuvante à utilização dos fármacos. Ela não vai ser uma terapia principal ou única. Ela vai atuar ali nessa parte de triglicerídeos de cadeia média, fazendo uma limpeza dos radicais livres. Então, toda vez que o animal ele tem uma crise, ou enfim, tem alguma alteração, pode ser alguma alteração estrutural mesmo ali no encéfalo, enfim, ele acaba produzindo radicais livres, aonde ele vai atuar fazendo essa limpeza. Acaba fornecendo uma outra fonte alternativa, tá? Porque também ele acaba, com a idade, com as crises, acaba tendo uma redução dessa produção de glicose e acaba que ele consegue, pela alimentação, ter o fornecimento de corpos cetônicos com uma energia alternativa para esse encéfalo. Falando agora rapidinho da resposta terapêutica. A gente tem, então, como resposta terapêutica o sucesso, né? Quando a gente tem uma orientação adequada desse tutor, uma cooperação desse tutor com a nossa prescrição, uma monitoração terapêutica desses fármacos adequada. Então, a gente pode classificar em três critérios. O primeiro seria remissivo ou livre de crises, tá? Segundo o consenso, ele é um aumento de pelo menos 3 vezes o intervalo de uma crise e outra, sendo que esse aumento desse período entre uma crise e outra é de no mínimo de 3 meses. Então, a gente vai acompanhar esse paciente, né, fazer acompanhamento da tabela das crises com o animal e vai ver, ele é um paciente que está apresentando esse aumento, né, do intervalo de cada 3 meses de uma crise e outra, vai ser classificado como remissivo. Responsivo, ele não vai atingir a remissão e ter, então, uma diminuição de, no mínimo, 50% da frequência de crises. Então, ele é um paciente que tinha todo mês ali 10 crises, né? Média 10 crises. Agora ele está tendo metade, reduz 5. Então, a gente vai classificar como responsivo. E refratário ou fármaco-resistente é quando ele não apresentar diminuição de pelo menos 50% da sua frequência de crise. Então, a gente vai classificar como fármaco-resistente e pela essa classificação a gente acaba trocando o tratamento ou adicionando. A gente tem, então, dentre algumas raças, uma menor chance de entrar em remissão e ter a redução das crises epiléticas, né, na epilepsia idiopática. A gente tem, então, aqui o Border Collie. Em sequência, que é esse daqui, a gente tem o pastor alemão e a gente tem o Staffordshire Bull Terrier, que ele vem aí em terceiro lugar. E em relação, então, aparentemente, a gente sabe que em cães, fêmeas, com epilepsia idiopática castradas e sem histórico de cluster, eles têm uma remissão e responsividade melhores do que cães machos inteiros e com histórico de cluster. Tá? Então, fizeram uma comparação, né, dessas 2 grupos e perceberam isso. E quanto mais tarde, então, esse animal apresentar
a primeira crise dele, né? Menor a chance dele ter cluster, são as crises agrupadas, e maior a resposta terapêutica bem-sucedida para esse animal. Como considerações finais, eu trago para vocês, então, que tanto o fenobarbital quanto o bromuro de potássio e o levetiracetam, se administrado de forma correta, com acompanhamento, o tutor entender bem como funciona cada fármaco, quais são os efeitos adversos esperados, para ele não pegar e desistir dos nossos tratamentos, porque a gente não falou para ele qual que eram os efeitos adversos que podem acontecer num determinado período, falar quando é uma crise mais longa, leva para emergência, falar direitinho, né, cada questão, a gente pode sim ter um sucesso nessa nossa terapia. Então, saber desses efeitos adversos para o médico veterinário ter ciência disso é muito importante para passar para os tutores. Isso vai trazer, então, controle dessas crises, vai dar uma melhor qualidade de vida para o cão e para o tutor, porque a pessoa, o tutor que às vezes não entende, acaba vendo o animal tendo aquela crise, acaba sendo ruim para ele, né? Tanto a parte emocional dele, como o dia a dia, a parte de rotina, enfim, né? Acaba atrapalhando. A nutrição, que é muito importante, com uma utilização dela adjuvante ao tratamento principal. E, como eu comentei, uma orientação adequada, dose, frequência desse fármaco, as concentrações séricas. A gente sempre vai buscar o diagnóstico nesse animal. Sei que essa palestra não é sobre diagnóstico, mas se a gente só trata, a gente acaba tampando o sol com a peneira, como eu falo, né? Esse animal a gente não vai saber por que está acontecendo aquelas crises. As crises epiléticas são sinais clínicos. Então, a gente tem que tratar a doença. Qual que é a doença que ele está tendo? É uma infecção, é uma inflamação, é uma neoplasia, é algo sistêmico, tóxico, metabólico, que está causando alteração lá no encéfalo dele, né? Em alguns casos, a gente conseguindo ver qual que é o diagnóstico correto, né? Vamos supor, alguma alteração aí, um shunt sistêmico, algo metabólico, a gente tratando, às vezes o animal nem vai precisar da utilização do fármaco, né? Que a gente vai tratar a causa básica. E o cumprimento do tratamento estabelecido pelo tutor, que a gente sempre trabalha numa via de mão dupla, né? O tutor tem que fazer a sua parte e a gente faz a nossa parte orientando ele. Que são as referências que eu utilizei na apresentação. E eu queria agradecer, então, o CNPq, que é quem está me ofertando a bolsa do meu mestrado, né? A Purina, que convidou para a palestra, eu fiquei muito feliz por esse convite da Luísa. A Universidade Federal de Goiás, que é onde eu estou fazendo meu mestrado, sobre a orientação do professor e doutor Bruno Benetti Junta Torres. E a Neurovet, que é a empresa do professor Bruno, juntamente com a minha colega que vai palestrar depois para vocês, de doutorado, a Luana. Quero agradecer. Se alguém quiser me seguir nas redes sociais, deixei o meu @ aqui embaixo. Aí eu posto um pouco da minha rotina, alguns posts de casos, enfim. E eu fico à disposição, se quem quiser tirar alguma dúvida. E quero agradecer o tempo que vocês destinaram, né, de noite. Eu sei que o dia é bem corrido para todo mundo, para ter um pouquinho aí de conhecimento e a gente ter essa troca. Suelen, muito obrigada pela palestra, foi muito esclarecedor. O pessoal elogiou bastante aqui no chat, depois você vai conseguir olhar o chat. E nós temos 2 perguntas, tá? E, pessoal, caso alguém queira fazer uma pergunta depois, vocês podem ficar à vontade, tá? Para abrir o microfone, a câmera, ou se não, vocês podem mandar no chat que eu leio para a Suelen, ok? Suelen, a primeira pergunta é do Paulo. Quando o animal se encontra em remissão, é possível reduzir a dose do medicamento ou aumentar o espaçamento entre as administrações? Tá, entendi. Não, a gente não vai tá falando do fenobarbital, né? A gente está dando fenobarbital para um exemplo, o paciente, a gente sempre vai administrar a dose indicada. A gente não vai fazer mudança nunca. Então, nunca é dado uma vez ao dia, por exemplo, do fenobarbital. A gente sempre vai dar
2 vezes ao dia, mesmo apresentando essa remissão. Então, se está apresentando uma remissão, quer dizer que o nosso tratamento está sendo efetivo, a gente vai continuar com ele e vai acompanhar a dose, tá? Quer dizer que a gente não vai aumentar a dose. A frequência a gente nunca vai mexer. Certo. E outra pergunta também do Paulo é: quantas vezes por ano a gente deve fazer a dosagem sérica do fenobarbital? Tá. Então, a gente sempre tem que fazer a dosagem sérica, Paulo, né? Sempre quando tiver a troca da medicação, eu vou dar uma nova dosagem para esse paciente, aí eu faço a dosagem. Troquei a dose, depois de 15 dias, eu vou fazer a dosagem sérica, tá? Consegui fazer a estabilização? Ainda não. Então, depois vou trocar a dose, mais 15 dias, ok, né? Aí eu vou acompanhar ali, depois de um mês, eu faço, tá? Aí, quando eu conseguir a dose que eu quero, eu vou fazer a cada 6 meses. Então, vamos supor que é um paciente que eu já tenho a dosagem sérica ok, a frequência de crise está ok, então eu vou fazer a cada 6 meses. Então, é bom a gente sempre pedir para o tutor voltar ali nesses 6 meses para a gente fazer uma bateria de exames para ver como é que o paciente está, fazer uma reavaliação neurológica, né, do exame neurológico dele, e também fazer a dosagem seca. Tá ótimo. E temos mais uma pergunta do Agostinho. O Agostinho, inclusive, é da Universidade do Uruguai, achei muito chique. Que legal. Ele gostaria de saber sobre as crises focais, se os animais sentem dor durante essas crises. O Agostinho, acho que ele fez um estágio aqui na UFG, se eu não me engano, que ele veio falar comigo. Mas em relação às crises focais, então qualquer tipo de crise epilética, né? A gente não tem ainda um estudo que comprove que o animal tem dor durante a crise. Só que a gente compara muito aos humanos. Então, tem trabalhos mostrando que o cão, ele é o melhor modelo para epilepsia em humanos. Então, os humanos relatam que eles sentem dor depois de uma crise. Então, ainda faltam estudos para a gente saber se realmente o cão tem dor, mas aparentemente, né, comparando com o humano, a gente acha que ele pode ter sim. Super interessante, Suelen, muito obrigada. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Fiquem à vontade para abrir o microfone. Aí depois, Luiz, eu posso mandar, não sei se tem como, eu mando os slides para eles também. Tem como sim, eu mando para todo mundo no e-mail. Tá. A gente fica combinado assim. Pessoal, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu agradeço mais uma vez a Suelen pela palestra maravilhosa. Suelen, todo mundo adorou, foi super didática. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. E nós vamos fazer um intervalinho, tá, pessoal? Para outra palestra, uns 10 a 15 minutos. Então, se vocês quiserem, vocês podem ficar aqui na sala, mas a gente vai ter um intervalinho e logo eu volto com a outra palestra, tá bom? Com a Luana. Muito obrigada mais uma vez, Suelen, foi ótimo. E espero que possamos estar juntas numa próxima novamente. Eu que agradeço o convite, muito, muito bom estar aqui falando um pouquinho para vocês. E fico à disposição, se alguém quiser me chamar depois também, de ter alguma dúvida, coisa a gente está aí. Obrigada. Pessoal, então nós vamos ter um intervalinho e daqui 10 minutos a gente volta, tá bom?